Olá pessoal, bom, tudo bem? Bem, dando sequência aí ao nosso PET Volume 2, nessa semana 3 falaremos sobre organismos internacionais. Bem, os organismos internacionais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores do conflito estabeleceram alguns valores considerando fundamentais para garantir a ordem internacional, entre eles a manutenção da paz, para a proteção do meio ambiente e o respeito dos direitos humanos. Para concretizar esses valores, foram criadas organizações multilaterais. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945. Foi um conflito onde teve muitas mortes, né? Foi um período muito longo de guerra, né? Ocorreu praticamente 6 anos de conflito, né? Nesses 6 anos de conflitos morreram muitas pessoas. Aí por que não? Por mais que houve ainda países que são considerados países vencedores, né? No geral eles perderam boa parte do efetivo das suas populações, né? Ocorreu morte de civis, né? Principalmente nos países europeus, assim como no Japão também, onde foram lançadas aquelas duas bombas, né? A bomba na cidade de Hiroshima e a outra na cidade de Nagasaki, né? As duas bombas atômicas, né, dos Estados Unidos lançou, mas ocorreu no geral foram muita destruição, né? Podemos observar nessa imagem do pós-segunda guerra como ficava boa parte dos países europeus. Temos alguns exemplos desses organismos multilaterais, né? Ou seja, onde de certa forma todos os países tirariam proveito, né, desses organismos criados, né? Podemos citar o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, né, que fornece empréstimo a países com dificuldades financeiras. Temos também o Banco Mundial, que destina recursos a obras e empreendimentos em países em desenvolvimento e menos desenvolvidos também, né? E a ONU, né, o principal órgão ali assim, né, que é a Organização das Nações Unidas, com o principal objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. Além de seus organismos principais, a ONU é formada por programas, fundos e agências especializadas com escritórios próprios que atuam de forma interligada. Entende-se por organizações ou organismos internacionais as instituições internacionais que agregam em si ações de vários países sobre um objetivo ou bem comum. Elas atuam desse modo a partir da diversidade das diversas causas ou missões, sendo essas abrangentes ou específicas, a exemplo da ONU. Podemos citar também o FMI, né, entre outros. Bem, a atuação. Os organismos internacionais, de modo geral, podem atuar em diversas frentes, tanto no campo econômico quanto no âmbito social, mas exercem um peso primordial no cerne das relações geopolíticas. Decisões, por exemplo, tomadas na esfera da ONU ou no Banco Mundial, para citar dois exemplos muito comuns, podem reverberar em conflitos ideológicos ou disputas de bastidores entre diferentes governos e estados, ou seja, pode intervir. Nesse sentido, as organizações internacionais são encaradas por muitos como centros estratégicos de disputas pelo poder. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles aqui, pessoal. Vamos falar da ONU, né? Como eu havia falado, é o principal órgão que foi criado, né? É considerado por muitos como o principal organismo internacional da atualidade, sendo comumente chamada de estatal mundial, né? Ou seja, pertence ao mundo, né? A todos os países membros.
No entanto, embora essa entidade exerça uma grande influência no mundo, suas ações estão condicionadas aos termos empreendidos pelos seus próprios países membros, sobretudo aqueles que compõem o Conselho de Segurança, que é a esfera máxima decisória da organização. Neste Conselho existem apenas 5 países permanentes, os quais têm o poder de veto, né, sobre outras decisões, como por exemplo Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. Esses são os países membros do Conselho de Segurança, além de 10 países temporários, porém eles não têm o mesmo poder de veto como esses países têm. Temos também o Fundo Monetário Internacional, né, como já falamos, o FMI. Por sua vez, apesar de limitar suas ações no plano econômico, também possui um elevado peso político. O organismo opera por meio da concessão de crédito e empréstimo a países que sinalizam necessidade de ajuda econômica, exigindo em contrapartida uma série de medidas políticas e econômicas internas, geralmente relacionadas com a corte de gastos, desregulação da economia e implantação de outras medidas liberais. O FMI foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods e conta atualmente com 187 países membros. Temos também a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, outra organização internacional de elevado peso político na esfera internacional, criada durante a Guerra Fria, né, foi aquele período que houve uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ou simplesmente União Soviética, que é a atual Rússia, né, como uma espécie de pacto entre os países da frente capitalista diante de um eventual ataque da frente socialista em seus territórios. Atualmente, essa organização bélica é utilizada como um instrumento militar e também um meio de pressão pelas grandes potências, né, com grande poder de intervenção sobre outros países, a exemplo das ações sobre o Iraque, que ocorreu em 2003, na Líbia em 2011 e na Síria em 2013. Temos também a OMC, Organização Mundial do Comércio, né? Por sua vez, atua no âmbito das relações de exportações e importações, tanto entre países quanto entre blocos econômicos, além de julgar recursos e apelações frente às atitudes que possam ser consideradas ilegais ou incorretas por parte dos países, como cartéis e outros. A OMC objetiva a liberação mundial do comércio internacional com a diminuição ou eliminação das barreiras protecionistas e alfandegárias. As disputas no âmbito da Organização Mundial do Comércio e as rodadas de deliberações são consideradas muito importantes e estratégicas geopoliticamente. Aqui sim, nós temos também outras principais organizações, né? Além das que foram citadas anteriormente, existem muitas organizações internacionais consideradas importantes e necessárias para uma série de questões. Nesse interim, cabe destaque para o BIRD, né? Que seria o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, né? Temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Temos a OCDE, né? A Organização para a Cooperação de Desenvolvimento. Temos a OIT, né? A Organização Internacional do Trabalho. A OMS, Organização Mundial da Saúde. E tantas outras entidades aí que fazem sua parte para
manutenir a paz entre os países. É importante também ressaltar a importância dos blocos econômicos, né? A expansão do sistema capitalista pelo mundo ampliou o comércio mundial e, consequentemente, aumentou os fluxos de mercadorias, pessoas e capitais entre as diferentes regiões do planeta. A fim de conquistar cada vez mais espaço no comércio internacional, muitos países passaram a se unir e a formar grandes blocos econômicos. A partir do final do século XX, vários blocos econômicos se difundiram por todo o planeta. Exemplos de blocos econômicos, né? Na América, os principais blocos econômicos são, na América do Norte nós temos o NAFTA, né? É uma sigla em inglês, né? Que em tradução é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Vamos definir ela mais claramente adiante. Né? Temos o Mercosul também, Mercado Comum do Sul, que ocorre na América do Sul. Temos na Europa a União Europeia, né? E na África temos o SADC, né? Em tradução, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Falaremos primeiramente sobre o NAFTA, né? Que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, North American Free Trade Agreement, né, em inglês, né, por isso a sequência da sigla, né, é um acordo econômico e comercial também chamado de bloco econômico, formado por Estados Unidos, Canadá e México. Apenas esses 3 países compõem a América do Norte. Criado efetivamente em 1º de janeiro de 1994, tem como objetivo o fortalecimento das relações comerciais entre esses países. A estratégia estadunidense para a criação do bloco visa enfrentar a concorrência dos mercados europeus, especialmente o asiático, que tem tido vigorosa evolução nos últimos anos. Temos o Mercosul também, como eu falei, o Mercado Comum do Sul, conhecido como Mercosul, é o bloco econômico sul-americano formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países associados, e temos também países observadores. Né? Foi criado oficialmente em 1991, na tentativa de aumentar a oferta de emprego e renda, né? Melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre os países. Esse bloco econômico regional é muito parecido com outros existentes pelo mundo, mas apresenta peculiaridades próprias na região sul-americana. Temos também outro bloco econômico aí, né, que é a União Europeia. Como o próprio nome diz, né, é uma união econômica e política, né, de 27 Estados-membros independentes, situada principalmente na Europa. A União Europeia tem suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, e na Comunidade Econômica Europeia, né, a CEE, formada por 6 países em 1957. Nos anos que surgiram, o território da União Europeia foi aumentado de dimensão através de adesões de novos Estados-membros, ao mesmo tempo que aumentava a sua esfera de influência através da inclusão de novas competências políticas. O Tratado de Maastricht instituiu a União Europeia com o nome atual em 1993, né? A última revisão significativa dos princípios institucionais da União Europeia, o Tratado de Lisboa, entrou em vigor em 2009, né? Bruxelas, né, que fica a capital da Bélgica, né, é considerada a capital de fato da União Europeia. Uma curiosidade aqui, né, onde nós vemos nesse slide aqui, né, onde nós temos a bandeira azul, né, e essas 12 estrelas. Né? Como assim 12 estrelas? Nós temos 27 Estados-membros. Né? Aí temos aqui uma curiosidade que fala sobre a bandeira da União Europeia.
Essa bandeira aparece na face de todas as notas de euro, né? É a moeda desse bloco aí, assim, da maioria dos países europeus, e as estrelas em todas as moedas também. Essa bandeira foi criada pelo designer francês católico Arsène Hayes, né, que ganhou a competição para a escolha do símbolo maior da União Europeia. Hayes disse que inspirou a medalha milagrosa, né, que ele usava no pescoço. O símbolo da bandeira é uma clara alusão à devoção mariana, né, que atribui a Nossa Senhora a passagem do início do capítulo 12 do Apocalipse, né, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. O presidente da comissão julgadora era um judeu belga que se convertera ao catolicismo e foi bastante sensível ao número 12, que na simbologia bíblica, né, representa a perfeição, né, as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos e os 12 meses do ano, entre outros. Só uma curiosidade para a gente entender por que seriam 12 estrelas da bandeira da União Europeia. Vamos falar um pouquinho também, né, sobre o SADC, né, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Esse bloco aí, assim, é formado pelos países da África Austral, né? São eles: África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zânia, Zimbábue. A Southern Africa Development Communication, como é chamada oficialmente, né, se originou em 1992 a partir das transformações do SADC, criada em 1980 e que era constituída por 9 nações. Atualmente, a SADC é formada por 14 países membros, totalizando um PIB de cerca de 226 bilhões de dólares e uma população de 210 milhões de pessoas. Os objetivos do bloco, né, em síntese, proporcionar o crescimento das economias dos países africanos e, consequentemente, o desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida do seu povo. Outros objetivos não menos importantes são a promoção da paz e da estabilidade da região, desenvolvimento sustentável e do combate à AIDS e a reafirmação do legado socioculturais africanos. Esses países, com exceção da África do Sul, que se situa em um grau bem mais elevado de desenvolvimento econômico, passaram a adotar medidas para alcançar o mercado regional, sendo que, nesse caso, o desenvolvimento da indústria local é fundamental para a diminuição da dependência dos produtos estrangeiros. Dessa forma, a produção desses países referidos tem se concentrado na produção de produtos de base. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, até a próxima.